Oi, pessoal, bom dia. Então, eu estou fazendo esse Meet agora, né, para explicar, para falar sobre o simulado de redação, tá? Então, ontem, à noite, às 19h30, nós tivemos um Meet, foi maravilhoso, tinha muita gente participando, e nesse Meet, nós falamos sobre a redação do Enem. Então, no Meet, nós tivemos a participação durante, né, a explicação das professoras Selma, da professora Sandra, da professora Vanessa e de mim, né? E foi bem longo, assim, deu mais de 1 hora, mas infelizmente quando a gente estava lá por volta de 18, 20 minutos, a gravação parou. Não sei o que aconteceu. Então tem só o comecinho da explicação da professora Selma e não tem o último, que é sobre a proposta, né, desse simulado que nós elaboramos e que nós vamos fazer para vocês. Então, eu vou explicando e tudo para que vocês entendam. Em primeiro lugar, vocês sabem que o Enem, ele acontece já há muitos anos, né? A gente tem o Enem desde 98 e a redação é, sem dúvida, algo muito importante, né? A redação é algo assim que não tem como você, de repente, eu começo do nada, vou lá e faço uma super redação. Não, você precisa treinar. Então, o que nós estamos fazendo é proporcionar para vocês esses momentos, assim, para que vocês treinem, para que vocês se esforcem para fazer a redação. Então, fiz aqui uma apresentação para vocês, já vou disponibilizar, eu vou explicar, tá? Então, deixa eu ver se eu me organizar um pouquinho, porque está meio confuso, talvez para quem não participou, quem não sabe, tá? Então, eu vou explicar o que é o texto dissertativo argumentativo, que vocês já viram um pouquinho comigo, né, nas aulas presenciais. Depois eu vou falar sobre a proposta que nós fizemos, né, como é que é o tema dela, como é que são, e daí eu vou explicar como que é esse simulado, que tem prêmio valendo, e tem algumas coisas que de ontem para hoje mudaram, que eu vou explicar depois. Então vamos lá, com calma. Em primeiro lugar, vendo como que é o texto dissertativo argumentativo. Todo o material que eu usar aqui, eu vou disponibilizar, palavra difícil, eu vou disponibilizar tanto no Classroom quanto no WhatsApp, tá? Para todo mundo. E para aqueles alunos que não fazem a atividade no Classroom, eu também depois vou falar como que vai ser, para quem faz atividade impressa, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, ajuda. Só um minutinho. Vamos lá, comecinho, tá? Então, é o comecinho, simulado de redação, a proposta, tá? Então, toda essa parte aqui, ontem, foi muito bem explicado pela professora Selma, professora Sandra, sobre o texto argumentativo, e foi uma explicação, assim, muito completa. Eu vou fazer ela aqui rapidinho, depois, se for o caso, se estiverem com dificuldade sobre o texto argumentativo, né, eu posso gravar outro vídeo, fazer outro meet com vocês, sem problema. Então, quando a gente fala de um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, a gente, antes de mais nada, está falando sobre argumentação. O que é argumentação? Argumentação, segundo teóricos, né, segundo um grande teórico da área, que é
fugiu o nome agora, depois eu lembro, tá? É o que na hora acontece, fogem as coisas. Ele fala que a argumentação é a atividade humana por excelência. Os animais, as plantas, as pedras não sabem argumentar. Então, o que é argumentar? É, antes de mais nada, colocar o seu ponto de vista. Tá? Quando eu falo, olha, para mim é isso, eu acho que você devia fazer diferente, eu estou argumentando. Muito pequenininho, se vocês observarem crianças, eles têm os pontos de vista, eles têm aquilo que eles gostam. Isso já é o começo da argumentação. Mas, da argumentação do eu quero, você tem que me dar, até você convencer alguém, a gente vai tendo uma mudança, a gente vai tendo um crescimento, um amadurecimento, né? Então, aqui a gente fala sobre o texto argumentativo, né? O que ele tem que ter? Em primeiro lugar, ele tem que ter um ponto de vista. Você tem um ponto de vista sobre um tema. Qual for o assunto, você pensa, você, né, fala, eu quero isso, eu gosto daquilo, e isso vai fazendo a sua argumentação. Para você conseguir argumentar, você precisa ter argumento. O que é um argumento? É os porquês. Vamos colocar aqui um tema, por exemplo, pena de morte. É um tema bastante polêmico. Então, eu posso ter um ponto de vista a favor ou contra sobre esse tema, e eu vou usar argumentos, porque eu acho que a pena de morte é correta ou é incorreta, porque está na lei, porque isso são seus argumentos. E para isso, a gente sustenta uma tese, né? Esse ponto de vista vai ter uma tese sustentada por argumentos, tá? Então, a gente agora falando sobre as características do texto dissertativo argumentativo. Eu vou ler aqui para vocês. Tem como finalidade explicar ou defender um tema proposto, analisando sob determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos consistentes. A estrutura apresenta três partes principais: a ideia principal ou tese, o desenvolvimento, contendo argumentos que sustentam a tese, e a conclusão. A conclusão nada mais é do que retomar e reforçar a tese, mas com uma diferença no texto que é pedido no Enem. No Enem, quando chega à conclusão, você tem que apresentar uma proposta de intervenção, que é uma solução possível e dentro dos direitos humanos, tem que estar de acordo com os direitos humanos, para essa situação. Então, quando a gente fala de pena de morte, a gente precisaria apresentar uma intervenção. Ah, é matar todo mundo? Contra os direitos humanos. É salvar as pessoas? Irrealizável. É procurar soluções, debater com a comunidade, propor leis aos deputados? Isso é factível, daria para alguém fazer. Então, isso seria, né, uma proposta de intervenção, e isso é muito importante. A linguagem no texto, ela tem que estar de acordo com a norma padrão, tendendo à impessoalidade e objetividade, com predomínio da terceira pessoa do singular. Então, assim, eu não posso usar gíria no meu texto, eu não posso usar abreviatura, eu tenho que cuidar com essa linguagem, não é só usar palavras difíceis, mas palavras adequadas, mostrando que você tem um domínio da norma padrão. E em terceira pessoa, evitar de colocar eu. Nós, a gente usa, mas a pena de morte é terceira pessoa, estou falando ela, tá? Então isso é importante. Mas assim, para não deixar esse vídeo aqui, né, essa aula, esse meet muito longo, eu vou falar dessa proposta. Como eu falei, depois eu posso gravar outro vídeo, porque tem muita coisa para ser dito sobre o texto dissertativo argumentativo, tá? A questão da correção, como é que é feito, eu explico um pouquinho mais para frente. Agora, vamos lá. Quando a gente pega, né, a redação, eu vou mostrar aqui para vocês, eu mostro depois, tá?
vocês vão pegar a proposta e vocês vão ter, em primeiro lugar, o tema. O tema, ele vai ser na forma de uma frase, né, sobre a qual vocês têm que falar, discorrer sobre, ter um ponto de vista e desenvolver uma tese sobre esse tema. Então, na hora que eu pegar lá a folha, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu leio e penso, mas o que é isso? Né? E, número 2, eu procuro acionar conhecimentos prévios. O que é isso? Lá na minha cabeça, eu penso, eu já li sobre esse tema, onde é que eu já vi isso? O que eu sei sobre isso? E depois disso, vocês vão ter a folha ali, no dia que vocês estiverem fazendo ou o Enem ou o vestibular, essa folha que vocês recebem, vocês podem grifar, vocês podem escrever do lado, só não na folha definitiva. Essa não pode ter nenhuma anotação, tá? Mas de resto, escrevam. Coloca lá, pena de morte, aí você lembra, nos Estados Unidos, tudo isso. Mas o nosso simulado, tem como tema negação à ciência. Tá? Então, vamos lá. Negação à ciência, dizer não à ciência. Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece? Eu vou colocar aqui para te ajudar a pensar um pouquinho uma charge. Olha essa charge aqui. A gente tem aqueles 3 macaquinhos, com certeza vocês já viram, que não vê, não escuta, não fala, e eles estão pensando. A Terra é plana, vacinas causam doenças, o aquecimento global é uma farsa, a evolução é uma mentira. Essas aqui são fake news, né, que a gente vê por aí, mas são fake news que negam a ciência, que negam coisas que a ciência comprovou há bastante tempo, que a gente sabe, né? E que hoje em dia a gente vê com muita força isso acontecendo, tá? Depois, na sequência de você ter lido o tema da redação, nós temos textos motivadores. O que é isso? São textos, no Enem, no caso, são 5 textos que servem para que você entenda um pouco mais do assunto, para que você conheça, se você tiver com muita dúvida. E o que a gente vai fazer? Então, em primeiro lugar, a gente vai ler esses textos motivadores, né, com atenção, devagar, grifando partes importantes. Outra coisa que eu gosto, né, pessoalmente, de fazer, quando eu leio um texto, talvez por ser professora, mas é uma coisa que sempre me ajudou muito, eu procuro ler e explicar esse texto como se eu como estou fazendo agora. Porque quando a gente ensina, a gente tem que saber, a gente tem que achar um jeito da pessoa nos entender. Eu faço isso comigo mesmo, me ajuda muito, tá? Número 2, no caso das imagens, a prova do Enem sempre tem imagens com um texto motivador. A gente pode ter uma fotografia, uma imagem, uma pintura, um quadro, charges, tirinhas, gráficos, infográficos. E a gente tem que prestar atenção, lendo a linguagem verbal, a parte escrita, e a não verbal. O que tem nessa imagem? O que tem aqui? É isso que a gente às vezes passa meio batido, mas é muito importante isso. Número 3, procurar uma relação entre os textos. O que eles têm a ver um com o outro? Tentar imaginar a cabeça da pessoa que elaborou essa prova e por que ela decidiu colocar aqueles textos, né? Número 4, observar as fontes dos textos, de quais veículos de comunicação eles foram retirados. É de um jornal? É da internet? Eu conheço esse jornal, por exemplo, se for uma revista como a Super Interessante. Que tipo de texto tem lá? Que tipo de leitor eles buscam atingir? Isso é importante, tá? Quem que é o autor desse texto? Se eu conheço esse autor, às vezes são pessoas famosas, conhecidas, o que eu sei sobre ele? Isso é importante. E quando o texto foi editado? Falar sobre ciência hoje, em 2020, em meio à pandemia, é uma coisa. Eu falar sobre ciência há, vamos dizer, 4 anos, né, que é numa outra situação política, é diferente. E isso é importante. Próxima aqui, que seria assim, que está faltando o número. Os textos motivadores podem ser lidos como um caminho a seguir.
qual aspecto da questão abordar, qual a linha argumentativa. Eu peguei esse tema, negação à ciência, e eu penso, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso? O que eu sei sobre isso? Eu começo a ler os textos e eu consigo perceber um caminho para eu conseguir escrever, para eu defender essa minha tese. Os textos, isso aqui é importante, o último ponto aqui seria o sexto. Os textos poderão servir como subsídios para a sua argumentação, mas não devem ser integralmente copiados. Eu posso pegar alguma ideia que está lá, mas eu não copio dados, eu não copio a forma como está escrita, porque isso zera meu texto. Tá? Então vamos lá. Para essa proposta, eu escolhi 5 textos. Eu não vou ler eles todos aqui, porque vai demorar muito, tá? É meio cansativo. E eu vou explicar um pouquinho sobre eles. Depois, como eu falei, eu disponibilizo esses textos na íntegra para vocês. Então, texto 1. Olha o título dele. Em cada 4 jovens brasileiros acha que vacina faz mal. Mais da metade acha que há exagero quando se fala em aquecimento global. Uma nova pesquisa revela que os jovens conhecem pouco sobre pesquisa científica. Então, reparem, esse texto aqui, ele é de 25 de junho de 2019, um texto recente, mas antes da pandemia, né? Que não conhecer ciência naquela época era menos importante do que hoje, quando a gente está numa situação de pandemia como a que vivemos. Tá? Onde que esse texto foi publicado? Olha, lá embaixo, né, a gente tem ali a fonte desse texto. Saiu no site guia do estudante, abril.com.br, tá? E a gente consegue saber o quê? Guia do estudante, é claro que vai ser um site voltado para pessoas que estão estudando, por exemplo, para o Enem, como vocês aqui. Então, vai ter textos selecionados para explicar determinados assuntos, determinados temas, né? Então, aqui, vamos voltando para o texto. O que chama atenção? Principalmente a palavra jovens, porque a gente imagina o seguinte, os jovens têm a cabeça mais aberta, né, a novas ideias, e também estão estudando ou então acabaram de sair da escola, onde a ciência é valorizada. Eles deveriam conhecer mais sobre pesquisa, conhecer mais sobre a ciência, e não é isso que acontece, isso chama atenção. Próximo texto, número 2, esse aqui é muito interessante, ele fala sobre as 5 manobras da negação da ciência. Então, esse texto aqui, ó, é de setembro de 2019, desculpa, com o Brian Dunning, não é um autor brasileiro, e a fonte desse texto ali, Revista Questão da Ciência, não é uma revista para o público em geral, mas para pessoas que conhecem ou que estão na universidade, tá? Esse texto fala que as pessoas que negam a ciência, os negacionistas, eles usam 5 manobras para convencer os outros. Olha, a gente está falando sobre texto dissertativo, argumentativo, e aqui a gente tem 5 formas. Então, ele usa uma sigla em inglês, olha no segundo parágrafo comigo, que é FLICC, né? FLICC. Então, ele fala que essas 5 manobras seriam, número 1, usar falsos especialistas. Quando a gente recebe, por exemplo, uma fake news, né, no grupo do WhatsApp, sempre vai ser dito lá que as autoridades, os cientistas acreditam que. Geralmente essas pessoas não são especialistas em nada, não têm conhecimento, né? E eles usam isso para atacar cientistas, pesquisadores verdadeiros, renomados, tá? A próxima é o uso das falácias lógicas. É falar de um tal jeito que leva a gente a acreditar, e às vezes não tem nada a ver. São argumentos que parecem ser lógicos, que parecem estar certinhos, mas não são. A terceira são expectativas reais. Tá? Então, são
é um argumento usado pelos negacionistas, que é assim, mas a ciência não dá conta de curar o câncer? Como isso? Eles sabem. Não, gente, peraí. A ciência, ela dá conta de certas questões, não de todas. Algumas outras ainda vão ser descobertas, tá? Mas eles negam isso. Outra coisa que o autor fala aqui é sobre seleção a dedo ou catação de piolho. Eles pegam alguns dados, negam os outros. Né? Eles selecionam aquilo que eles acham interessante e o restante eles não estão nem aí. E a última, mas não menos importante, são as teorias da conspiração. Se vocês já ouviram falar sobre os terraplanistas, aqueles que acreditam que a Terra é plana, né, eles acham que os cientistas eles estão há muitos anos tentando enganar a população, dizendo que a Terra é redonda, que foram à Lua, né? Então isso é uma teoria da conspiração. Assim, o texto 3 tem como título Negação da ciência cresce no Brasil e é uma ameaça em tempos de pandemia. Esse texto aqui já é... eu não tenho a data dele, mas ele já é de agora, se não me engano, ele é de junho, esse texto, e foi publicado na adunicamp.org.br. A Adunicamp é a Associação dos Docentes da Unicamp, dos professores da Unicamp. Então, é claro que vai ser um lugar onde as pessoas discutem ciência. E agora, em tempos de pandemia, não acreditar em ciência é muito grave. As pessoas que se negam a usar máscara, que não acreditam no distanciamento, né, para se proteger, essas pessoas causam problemas. Só um minutinho aqui. Só para tentar não acontecer o que aconteceu ontem, né? Estava na gravação. Tá gravando, beleza. Então vamos continuar. Voltemos. 5. Um minutinho, já volto onde eu estava. A gente acabou de falar sobre o texto 3. E agora vamos para o texto 4. O texto 4 é uma charge. Né? E aí, como eu falei, a gente tem que ler a parte não verbal, que é a imagem, e depois a parte verbal. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? O ambiente parece ser uma sala, não tem nenhum detalhe. A gente tem uma figura humana, um homem, né? Ele está ali em pé. Pela roupa dele, observem que ele tem ali, a gente parece ser um jaleco. Cientistas usam jalecos, professores usam jalecos, né? Então a gente já imagina quem seja essa pessoa. Ao lado dele, na imagem, ele está apontando com a mãozinha aberta, a gente tem ali uma espécie de um projetor, como se ele estivesse, né, usando um multimídia para projetar uma imagem. A gente não consegue ter muita ideia dessa imagem. Tem um fundo negro, com as cores quentes, vermelho, laranja, amarelo. Né? Daí lá no centro tem um círculo negro, a gente não sabe pela imagem muito bem o que é. Mas aí a gente vai para a parte verbal. O primeiro buraco negro fotografado está a 500 quinquilhões de quilômetros. Olha só esse numeral, quinquilhões de distância da Terra e 20 séculos à frente de quem acha que a Terra é plana. Então, vocês já conseguiram perceber que está falando contra os terraplanistas, que, segundo a charge, estão muito atrasados no tempo e no pensamento. Né? Texto 5. Por que antivacinas optam por não imunizar seus filhos? Tá? Então, antivacinas são as pessoas que são contra a vacinação. Esse texto foi publicado no site drauziovarela.uol.com.br, Saúde Pública. Nós, com certeza, já ouviram falar, né? Drauzio Varela é médico e ele está sempre na mídia falando sobre ciência, sobre saúde, né? Ele aparece sempre no Fantástico, a gente vê ele na internet, ele tem um site, tem canal no YouTube, explicando várias questões. É um site que eu costumo participar bastante, que eu costumo assistir. Entrou alguém aqui? Peraí, deixa eu ver. Eu tô aqui, não enxergo. Oi,
Luísa, tudo bem? Só eu e você. Estou explicando aquilo de ontem. Você viu que a gente perdeu, né? A gravação. Então, eu estou explicando aqui, tá? Então, você assistiu ontem a aula toda, né? Eu estou falando sobre os textos motivadores. Eu já deixei lá na escola as folhas de redação, tá? Deixa eu terminar a explicação ali sobre os textos motivadores, que de ontem para hoje teve uma mudança em relação ao simulado, tá? Então, ou você vai continuar assistindo aqui comigo? Vai assistir? Tá. Porque daí quando eu vou para apresentação, eu não consigo mais ver aqui o Meet, daí eu não sei, eu ouvi, né, que você entrou, mas eu não consigo ver que é quem está participando, tá? Então, se tiver questão, se tiver alguma coisa que você quiser perguntar, você me pergunta por áudio, tá? Você liga o microfone ali, porque já pode buscar a folha lá. Mas é só a folha da redação que tem lá, tá? Eu não tenho a proposta, eu ainda vou colocar lá no Classroom e depois no Whats, né? Para vocês poderem ler os textos lá, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu estava no último texto falando sobre quem é o Drauzio Varela, que ele é conhecido, né? E ele explica nesse texto aqui, nesse trechinho que eu coloquei, que lá em 98 saiu um artigo falando, né, desse médico Andrew Wakefield, falando que as crianças tomavam vacina tríplice e acabavam tendo autismo. Nada a ver. E aí muitos pais pararam de vacinar as crianças. Depois, como fala aqui no terceiro parágrafo, foi descoberto que foi totalmente errado, que ele recebia pagamento de advogados em processo por compensação de danos vacinais. E aí, mais o estrago estava feito, né? As pessoas pararam de vacinar os seus filhos. A proposta de redação, o que vocês vão ter que fazer? Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema negação à ciência, apresentando proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Então, você vai escrever esse texto, que vai ter a introdução, vai ter a argumentação. Você não pode copiar lá dos textos, mas você pode ter uma ideia. E lá no último parágrafo, você vai dar uma proposta. Como é que dá para melhorar essa situação de negação à ciência? Né? Aí a gente pode pensar em alguns caminhos. Questão política, questão educacional, a questão da informação também, né? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Então, tem que estar lá em parágrafos, tem que usar as palavras para ligar, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, tá? Aí, deixa eu mudar agora aqui, deixa eu sair, tá? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu mudar essa daqui, cadê minha proposta? Essa daqui é a folha de redação, tá? Ó, nessa folha de redação tem os textos motivadores, isso aqui eu vou compartilhar para vocês, tá? Vocês vão ler com calma esses textos, que eu só dei uma pinceladinha neles, e aí vocês vão ter, aqui tem, né, se alguém imprimir essa folha, vai dar para imprimir, o rascunho, senão vocês fazem um rascunho numa outra folha, e aí tem essa folha aqui. Essa folha está lá no colégio, tem impresso, só chegar na secretaria e pegar, ou você imprime também, tá? E aí você tem dois caminhos. Você pode pegar essa folha aqui e entregar na escola até segunda-feira, às 16 horas, segunda-feira, dia 21, se eu não me engano, né? Ou então, se você não tiver como, você pode tirar uma foto
salvar essa foto em PDF e mandar né, pra gente. Agora eu não sei se manda pra gente, isso tudo eu tenho que ver, eu confirmo depois isso, tá? Para quem que manda se for em PDF. Tá. O que você tem que fazer aqui, ó? Em primeiro lugar, você não vai colocar seu nome nessa folha. Você vai colocar o seu RG e a sua turma, tá? Por quê? Porque tem um concurso. Quando a gente faz Enem, a gente faz desse jeito também. Você vai colocar o RG, você tem um número de identificação, mas você não pode colocar seu nome. Então, para a gente simular realmente isso, é que você vai colocar só o RG. E aí você coloca a sua turma. Coloca título, não pode esquecer. Vai fazer o texto que tem que ter, no mínimo, 8 linhas, senão a gente não corrige, tá? E no máximo 30. Não pode passar os espaços aqui, tem que separar, não pode deixar espaço no meio também, tá? E depois, aqui embaixo, tem reservado aos corretores. Então, nós, professores, vamos corrigir o texto de vocês. Vão ser 2 professores, a gente vai colocar o nome. E tá vendo aqui? São 5 competências, tá? Nessas 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos, de 0 a 200, então totalizando 1000 pontos, que é a nota da redação, a nota máxima é a nota 1000, tá? Então vai ser corrigido por não sei quais professores, porque isso vai ser distribuído, vai ter uma nota, vai ser somado, feito uma média, e a nota maior, tá? Ela vai ser colocada aqui, a nota maior vai ganhar uma pizza, que vai ser sorteada, se tudo der certo, por questão de tempo, na próxima quarta-feira, no Meet coletivo, né? Toda quarta-feira, às 19h30, tem esse Meet. Então, vocês vão poder fazer isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, tô eu aqui. A Isa saiu, eu não vi. Tchau, Isa. Tá, Isadora. Mas sem problema, gente. Foi em cima da hora e tudo. Tá, deixa então eu explicar para vocês a questão que surgiu de ontem para hoje que eu falei, tá? Uma pessoa, não vou falar porque senão é capaz de vocês ficarem com raiva do coleguinha, uma pessoa me perguntou se ia valer nota, né? Participar do Meet e fazer a redação. Participar do Meet, gente, eu não tenho como lançar nota por isso, porque é uma questão complicada. Ontem mesmo, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, eu fiquei sem internet. Minha internet caiu, né? Eu tenho internet da Telnet, a reclamação fica aqui. E eu fiquei sem. Para eu poder fazer, eu tive que ir na casa da professora Vanessa para poder usar a internet dela, né? Ridículo. E aí teve mais gente que também não pôde, teve outras professoras que só entraram no final porque não tinha internet, tem alunos. E aí eu conversei ontem, né, com o pessoal que minha gata passando ali atrás, coisas de gravar vídeo em casa, né? Eu falei com um monte de gente ontem, mandei convite para todo mundo pessoalmente, ó, amor para vocês, viu? Quem pôde, quem não pôde, eu compreendo. Teve gente que me falou que estava sem internet, que não estava em casa, que tinha outras coisas para fazer. Gente, eu entendo total. Então eu não vou dar nota por você participar. A participação de vocês é para que vocês tenham essa explicação, tenham esse contato com a gente, né? Ontem foi bem bacana, um monte de gente participou, fez pergunta durante a aula. E para nós, professores, vocês não têm noção, assim, o quanto que é bom, assim, o quanto que é empolgante, sabe, motivador a gente ter vocês participando, com todas as dificuldades, né, que a gente sabe, tá careca de saber sobre isso. Mas fazer essa redação é um esforço, é um estudo, e como eu sempre falo para vocês, vocês podem sair da escola esquecendo um monte de coisas. Mas ler e escrever não tem como. Vocês vão, a vida inteira vocês vão usar. Né? A gente não sabe como é que é o futuro. Ah, não vou fazer vestibular. E quem sabe se no futuro você decide, quando você for mais velho, já vai ter esse conhecimento. Tá? Então a intenção é essa. Por isso, eu
estou aqui avaliando a possibilidade de tornar essa redação uma avaliação trimestral, terceiro trimestre, que começou essa semana, né? Para a gente, né? Valendo 10 pontos essa redação. Não tem ninguém aqui para me falar. Então, assim, eu vou esperar para ver o que vocês acham, já que tem muita gente que vai participar. Então, a gente poderia tornar uma avaliação. E daí é o seguinte, é bem complicado, gente. Olha, para quem... Eu tenho, na verdade, são 3 atividades, 3 avaliações. Uma para o pessoal que está fazendo no Classroom, outra para o pessoal que faz atividade impressa e outra para o pessoal da sala de recursos. Mas eu penso em deixar esse material daí completo, né, com a proposta, com os textos, para o pessoal que faz atividades impressas, para que eles também tenham a possibilidade de estudar. Gente, eu sei que assim, tá difícil, tem muita gente desmotivada, muita gente sabe que fala, tô cansada, a escola desse jeito é muito chato. Eu não tiro de forma alguma a razão de vocês de dizer que é difícil e é chato, tá? Mas a gente sabe que a gente precisa. Não tem como a gente falar, eu não quero, não vou fazer. Como? Né? Você vai ficar sem estudar? Eu vou perder o ano. Não faz isso, né? Como eu sempre peço, venha conversar comigo, se está com dificuldade, se você não está conseguindo estudar, vamos pensar em alguma outra coisa, né? Tem gente que me procura, olha, eu assim fico muito feliz de poder ajudar, de poder conversar, então conversem comigo, tá? Eu vou finalizar agora, então quem depois, né, assistir isso aqui, tiver alguma dúvida, venha me perguntar, tá? Vamos ver então a questão da avaliação. Opinem para mim depois daí, tá? Então, pessoal, obrigada e fiquem bem, tá? Parar a gravação. Tchau, tchau.